Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a correção das nossas atividades que foram feitas até aqui. Então pega a apostila aí que nós vamos começar da página 10 da nossa apostila. Então aqui ó, no nosso primeiro exercício nós temos várias figuras e a gente tem que classificar essas misturas, né? Entre misturas homogêneas ou heterogêneas. Aqui, primeiro que nós temos é o suco de laranja peneirado. Então, quando a gente bate, né, a laranja, né, mistura a laranja com a água, a gente passa a ter uma mistura homogênea. Se esse suco não tivesse peneirado, tivesse com aqueles gominhos da laranja, aí nós teríamos uma mistura heterogênea, poderíamos considerar heterogênea, porque nós íamos ver os pedacinhos da laranja. Na feijoada, a gente consegue identificar que tem carne, tem orelha, tem o feijão, tem várias coisas que as pessoas colocam na feijoada, linguiça. Então, como a gente consegue identificar todas as partes que formam essa mistura, nós temos uma mistura heterogênea. Aqui no queijo gorgonzola, a gente consegue identificar também que tem mais de uma substância. Tanto substância que faz o queijo branquinho e essa outra verde, né, que é o meio mofado. Então, a gente tem uma mistura heterogênea. Na Coca-Cola, no refrigerante, então o gás que sai, as bolhas de gás carbônico, faz a gente também identificar que tem mais de uma substância, por isso é uma mistura heterogênea. E aqui no perfume é uma mistura homogênea, a gente não consegue identificar as fragrâncias, os materiais, né, as substâncias que foram usados para poder chegar a esse cheiro do perfume. A gente olha para ele e vê só um líquido, a gente não consegue saber o que foi feito ali, o que foi usado para poder fazer. E no ouro também, é uma mistura homogênea, porque é usado outros materiais, né, além do ouro, outros minerais além do ouro, e a gente não consegue identificar isso olhando para ela, para as alianças. Aqui no 2, nós temos 3 misturas, ó, água e areia, óleo, água e areia, temos cubo de gelo, solução aquosa de água com sal de cozinha, e sal de cozinha em excesso aqui embaixo, como sobrasse dessa mistura. Então, aqui na A eu tenho quantas fases? Eu consigo ver uma fase que é areia e outra fase que é água. Então, eu tenho 2 fases e também tenho 2 componentes, que é a água e a areia, certo? Na figura B, eu tenho ó, uma fase que é o óleo, outra fase que é a água e outra fase que é a areia. Então, eu tenho 3 fases que eu consigo observar, 3 camadas. E tem quantos componentes? Tem um componente que é o óleo, um componente que é a água e outro componente que é a areia, certo? Aqui no meu cubo de gelo, eu tenho o cubo de gelo, que é a minha primeira fase, água, que é a minha segunda fase, água com solução aquosa de sal de cozinha, né, que está dissolvido, e a terceira fase é aqui embaixo, onde o sal de cozinha está em excesso. Quantos componentes que nós temos? 2 componentes, água e o sal de cozinha. Então, independente do estado físico que essa água tiver, ela vai ser considerada como um componente só. Ela não deixou de ser água, ela só mudou o seu estado. Então, ela está aqui em estado sólido e em estado líquido, mas ela continua sendo água, certo? Aqui no número 3, nós temos como se fosse uma amostra de solo, né? Então, teve a adição de água aqui, em determinada quantidade de solo, vai possibilitar uma análise mais detalhada desse material que é representado aqui na imagem. Então, a primeira pergunta é, o solo é composto de uma substância ou de uma mistura? Então, o solo ele é composto, é uma mistura de substâncias, certo? Porque eu tenho várias substâncias que elas juntas formam um solo. Então, ele é uma mistura de substâncias. Ele não é formado nem por uma substância só, né? Por uma substância só. Ele é formado por um conjunto de substâncias. Ou seja, uma mistura de substâncias. Há quantas fases? Ó, eu tenho uma fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5 fases. Então, nesse solo aqui eu tenho 5 fases. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. De acordo com a resposta anterior, você pode classificar o solo em homogêneo ou heterogêneo. A gente consegue identificar aqui quantas fases tem, certo? Então, tem mais de uma fase. Então, se ele tem mais de uma fase, ele é heterogêneo, porque a gente consegue identificar todos os componentes que estão formando essa mistura. No 4, nós temos 3 imagens, né? 3 experimentos. Sal e açúcar, água pura,
água, açúcar dissolvido e cubos de gelo. Então, de acordo com a aparência, então olhando para aqui, nós temos no 1, sal e açúcar, uma mistura heterogênea, a gente consegue diferenciar o grão de cada um, né? No 2, uma mistura homogênea, que é a água pura. A água pura não quer dizer que ela não tem outro componente, tá, gente? Só água destilada, que é 100% água. E aqui nós temos a heterogênea também, porque a gente consegue ver o gelo, né? Consegue ver duas fases, que é a água em estado líquido e em estado sólido. Quantos componentes há em cada imagem? Na imagem 1, temos 2 componentes, sal e açúcar. Na imagem 2, nós temos um componente só, que é a água. Na imagem 3, nós temos 2 componentes. Um é a água e o outro é o açúcar. Então, a água está em estado líquido e estado sólido. E nós temos também o açúcar. Quantas fases há em cada imagem? Então, aqui, ó, na primeira, nós temos 2 fases. A fase do açúcar e a fase do sal. Aqui nós temos uma fase só. E aqui nós temos 2. Cubo de gelo e da água, certo? Quais as imagens correspondem a uma mistura? Explique sua resposta. Então, as que correspondem a uma mistura é a imagem 1 e a imagem 2, porque ela apresenta mais de um componente, ou seja, mais de uma substância, certo? Cubos de gelo em água pura podem constituir uma mistura? Não. Por que não pode constituir uma mistura? Se eu colocasse aqui cubo de gelo. Porque o cubo de gelo e água pura formam um único componente, tem uma única substância. Então, independente se é água pura em estado líquido ou água pura em estado sólido, não está formando uma mistura por ser uma única substância. Então, vai ser água do mesmo jeito. Então, só vai mudar o seu estado. Então, se eu misturar gelo com água, eu tenho um componente só, que é água, em estados físicos diferentes. Tudo bem até aí? No 5 aqui, ó, nós temos uma experiência, né? Uma pequena experiência. Então, eu peguei aqui também para poder fazer com vocês. Eu não tenho esse medidorzinho, mas eu vou fazer com uma colher. Então, eu tenho a água, né? Mais ou menos 200 ml de água. A gente tem que colocar um pouquinho de sal. Aí, eu peguei uma colherzinha para poder fazer. Então, eu vou colocar um pouco de sal e o dobro de açúcar. Então, eu coloco um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar, certo? Aí eu vou misturar até dissolver tudo. Então, a gente vai ficar misturando até acontecer a dissolução completa para poder formar o soro caseiro, que é muito bom para poder fazer a hidratação do corpo, principalmente quando a gente está passando mal, quando a gente está vomitando, quando a gente está com diarreia. É muito bom para poder repor, né, as energias do corpo. A gente tomar esse soro com açúcar, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal. Então, ajuda muito o nosso corpo a reagir. E as perguntinhas aqui, a primeira pergunta se é uma mistura. E que se em caso afirmativo é uma mistura homogênea ou heterogênea. Então, é uma mistura, certo? Porque eu tenho mais componentes. Eu tenho água, eu tenho sal e eu tenho açúcar. Então, eu olhando para essa mistura, eu percebo que ela é homogênea. Porque eu não consigo olhar para ela e identificar o que tem aqui. Se eu beber, eu vou identificar mais ou menos o que tem, né? Mas olhando para ela a olho nu, eu não consigo identificar. Eu sei que tem porque nós que fizemos, né? Mas eu não consigo identificar e só apresentar uma fase. Como ela só apresenta uma fase, é uma mistura homogênea. Quantos componentes há em sua composição e quais são eles? Então, nós temos 3 componentes: água, sal e açúcar, certo? Quantas fases? Quantas fases eu tenho aqui? Então, tem uma fase só. A gente não consegue ver essa divisão entre os componentes. Então, a gente olha para ele só, consegue perceber uma fase. Como não tem essa divisão, uma fase só. É possível afirmar que responde a uma solução? Explique sua resposta. Por se tratar de uma mistura homogênea, o soro ele é uma solução. A gente pode afirmar assim que é uma solução. Então, é uma solução de água, sal e açúcar que vai formar o soro caseiro. No 6 é para a gente poder colocar verdadeiro ou falso e para poder reescrever, né? Corrigir a errada.
Então, a primeira fala que o ar puro é uma mistura homogênea constituída pelos gases nitrogênio, oxigênio, entre outros. É verdadeiro. Então, o ar, né, que vive na atmosfera, que forma a nossa atmosfera, nós temos hidrogênio, nós temos nitrogênio, nós temos oxigênio, nós temos vapor de água, nós temos outros gases em menor quantidade que fazem essa mistura e nós não conseguimos olhar, né, para o ar e identificar onde está cada gás. A água mineral é uma substância. Falso, a água mineral é uma mistura. É uma mistura de vários minerais junto com a água para formar a água mineral. Toda mistura homogênea é uma solução verdadeira. Então, toda mistura homogênea ela forma uma solução, ou seja, uma fase só, um elemento só. Então, tudo fica junto para formar um elemento só que é uma solução. Dando continuidade, então, aqui na nossa correção, vamos começar na página 8 do material de apoio. Então, a primeira pergunta fala sobre, para a gente observar o quadro, né? E nós temos aqui algumas substâncias. A gente tem que colocar o número de elementos e qual é a fórmula química que essas substâncias elas formam. Então, aqui nós temos duas moléculas de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio. Então, eles têm, né, um componente do elemento químico, dois hidrogênios, formando o H2. Então, eu coloco o símbolo dele, igual tá aqui, ó, e o 2 embaixo para indicar a quantidade que eu tenho. Aqui eu tenho um gás carbônico, então eu tenho 2 oxigênios e tenho 1 carbono. Então, eu coloco C, que só tem 1, e o O com o 2 embaixo para indicar que eu tenho 2 oxigênios. Gás oxigênio, eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Então, eu represento pelo O e coloco 2 para poder indicar que eu tenho 2 oxigênios. Água, H, tenho 2, ó. H, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, eu coloco H2 para representar a quantidade que eu tenho e o O para representar o oxigênio que eu só tenho 1. E o nitrogênio, gás nitrogênio, eu tenho 2. Então, eu tenho 2 nitrogênios, N2. Aqui nós temos para poder a gente completar. Então, vamos ler o textinho. Para preparar uma gelatina são necessários vários ingredientes. Portanto, trata-se de uma mistura. Então, se eu preciso juntar vários ingredientes, eu estou fazendo uma mistura. Em razão do seu aspecto uniforme, cada camada da gelatina apresentada na imagem é uma mistura homogênea. Então, aqui eu tenho uma gelatina e outra gelatina. Então, eu tenho uma mistura homogênea. No 3, nós temos várias amostras, né? Sal, talco, açúcar e óleo. Então, em cada tubo de ensaio, tá aqui que é o tubo de ensaio, tá? Foi colocada uma quantidade pequena desses materiais. Depois de agitar esses materiais, depois de misturar esses materiais, o sal e a água aqui misturou, né? Dissolveu. O talco, ele tem alguns resíduos aqui. Açúcar também está dissolvido. E o óleo ficou aqui na superfície de cima aqui. Então, classifique as misturas em homogêneas ou heterogêneas. Sal mais água, homogênea. Ó, não consigo ver os elementos separados. Talco mais água, heterogênea. Água tá aqui e o talco tá aqui. Água mais açúcar, homogênea. Não consigo ver a diferença dos dois também. Óleo mais água, heterogênea. Tenho água aqui e o óleo aqui. Indica a solubilidade de cada material na água. Então, se ele é solúvel, se ele é parcialmente solúvel ou se ele não é solúvel em água. Então, o sal, ele é solúvel, ó, dissolveu todo na água. O talco, ele dissolveu parcialmente. Pouco dele foi dissolvido e o resto ficou aqui sem dissolver. O açúcar também é solúvel, ele consegue dissolver todo na água. E o óleo é praticamente insolúvel, ele não é totalmente insolúvel, tá, gente? Algumas partículas conseguem ser dissolvidas, mas é bem pouco, a gente nem consegue perceber. Por isso que a gente fala praticamente insolúvel. Na 4, a gente tem que classificar as misturas em homogêneas ou heterogêneas, de acordo com as imagens. Então, aqui nós temos uma salada mista de vegetais. Então, eu consigo identificar tomate, consigo identificar pepino, eu tenho aqui, parece que é manga, né? Isso aqui, não sei o que é, salsinha, não sei. Não dá pra me ver direito, não. Alface. Então, eu consigo identificar várias coisas que formam essa salada. Então, eu tenho uma mistura
heterogênea. Aqui do lado, no refrigerante, eu também tenho uma mistura heterogênea porque eu estou identificando o líquido mais o gás, né? Que forma a espuma. Aqui embaixo nós temos uma massa de bolo. Então a gente sabe que para fazer bolo a gente precisa do trigo, precisa do ovo, do leite. Mas a gente olha para a massa e a gente não consegue identificar isso. Então eu tenho uma mistura homogênea. Na salada de frutas, eu tenho morango, tenho mexerica, tenho uva, tenho mamão. Então a gente consegue identificar tudo que está formando aquela mistura. Então eu tenho uma mistura heterogênea. Aqui no talher de prata, eu não consigo identificar os componentes que formam essa prata. Então é homogênea. O leite com nata, eu consigo identificar o leite embaixo e aquela parte por cima onde tem a nata, né? Então é uma mistura heterogênea. Aqui na 5, a gente vai associar as imagens às palavras adequadas. Então, olha só, aqui eu tenho grãos de arroz em água e suco de limão. Então, qual é a mistura homogênea? O suco de limão. Quem tem diferentes aspectos? Aqui o grão de arroz com a água, eles apresentam um aspecto diferente. A água líquida, o grão de arroz sólido. Qual que é bifásico, ou seja, tem duas fases, o arroz e a água, que o arroz não vai dissolver nessa água, certo? Aqui eu tenho mistura heterogênea, então eu tenho aqui heterogênea, arroz e água. Uniforme, suco de limão, porque ficou todo mundo igual, né? O suco todo por igual. Solúvel em água, o suco de limão também. O arroz não é solúvel em água, mas o limão é. No 6, nós temos aqui, ó, o leite e o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Classifique a bebida em homogênea ou heterogênea e justifique sua resposta. Então, esse café aqui, ó, apresentado na imagem, é uma mistura heterogênea, porque a gente olha para ele e consegue identificar duas fases. Essa fase aqui do café e essa fase aqui da espuminha. Então, como tem mais de uma fase, ele é classificado como heterogêneo. Então, aqui tá pedindo para a gente indicar o componente dessa mistura, que aqui é menos denso, né? Então, o componente menos denso é o que vai ficar em cima, que é a espuma, que é vista na parte superior dessa bebida. O que fica embaixo é mais denso. Então, o que fica em cima, menos denso, nesse caso, a espuma. Aqui nós temos uma cruzadinha. Então, nessa cruzadinha, a primeira está perguntando, constituem a maior parte da matéria à nossa volta. Então, são as substâncias. O 2 formam todas as substâncias. Cadê o 2 aqui? Elementos químicos, eles vão formar todas as substâncias que nós temos. Duas ou mais substâncias em diferentes aspectos. Então, nós temos mistura heterogênea. Duas ou mais substâncias em uma única fase, mistura homogênea. Propriedade que as substâncias têm de dissolverem ou não em certa quantidade de outras substâncias. Solubilidade. Ó, solubilidade. Nome dado a toda mistura homogênea. Solução. A água tem essa classificação pois dissolve as substâncias. Então, a água ela é considerada solvente, ou solvente universal, que ela vai fazer ela consegue dissolver, né, a maioria das substâncias. Então, a nossa aula de hoje, ela termina por aqui. A gente faz mesmo a correção. Espero que até o momento vocês estejam entendendo tudo, para a gente dar continuidade à nossa aula, né, nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, podem mandar mensagem, porque eu estarei à disposição. Tá? Tô com muita saudade de vocês. Espero que isso tudo passe o mais breve possível pra gente voltar a estar junto na sala de aula. Beijo, então, a nossa próxima aula. Bom final de semana. Se cuidem, usa máscara, passa gel, lava a mão toda hora, não saem de casa e se cuidem com as coisas que chegam dentro de casa. Sapato, deixa na porta. Vamos tomar todo cuidado, agora mais do que nunca. Então, beijo, gente.